Olá a todos e todas, meu nome é Alexandre Trezan e hoje estou aqui para apresentar o meu trabalho para o sexto encontro do SPGD, né, edição 2020. Vou compartilhar com vocês aqui minha tela, onde há um PowerPoint que vai, de algum modo, facilitar a apresentação nesses próximos 5 minutos que eu tenho. Meu trabalho, bora. Meu trabalho é uma leitura fenomenológica hermenêutica do Design Thinking. Design Thinking é uma técnica originalmente desenvolvida no campo do design. A proposta é que seja uma técnica aplicável a todas as áreas, todos os campos de conhecimento e todos os profissionais. Eu coloco aqui até uma breve descrição e aponto para o fato de ser um termo que não tem um certo, não há um consenso sobre isso, mas em geral é apontado como sendo um termo criado pelo Tim Brown, o seu sócio. Mas o que é importante frisar aqui é que é uma técnica que tem como intuito desenvolver ou liberar a criatividade dos sujeitos que participam da aplicação das dinâmicas, técnicas, atividades ali em volta. Porque isso parte do... E aí minha ideia aqui não é entrar tanto em detalhes do design thinking, até por conta do tempo, mas há aquelas premissas, né? São voltado para as pessoas. Tem mais aqui uma abordagem sistemática voltada à inovação, acima de tudo, mas voltada às pessoas, né? Como falam de design centrado nas pessoas. A ideia é que possa se liberar um potencial criativo, né, desses sujeitos, como já havia dito. Mas por que isso é possível, né? Essas afirmações do nosso tempo? Porque há uma visão de homem, aqui eu boto homem entre aspas, porque é o ser humano, é o homem, a mulher, somos todos nós, que há uma essência inata em todos nós, que somos seres dotados de propriedades entre essas a criatividade, assim como a razão, né, que é um marco da compreensão do homem ocidental, europeu, e é uma ideia que remete a um homem substancializado, dotado de propriedades e sem o caráter histórico dele, como se fôssemos naturalmente, essencialmente, sempre e, né, em toda a história da humanidade, com essas mesmas características, né? Seria como se for, em resumo, um homem substancializado dotado de propriedades, entre elas a criatividade. Por isso é possível, hoje em dia, se falar que a criatividade é algo que pode ser despertado, trabalhado, que todos nós a possuímos. O design thinking cai como uma luva nesse discurso. Então, o que eu busco é um diálogo com a fenomenologia, mais especificamente falando de hermenêutica, mas, de qualquer modo, a fenomenologia, aqui está a foto de Edmundo Husserl, pai da fenomenologia, também considerado como epistemologia, mas, acima de tudo, um método de desvelamento dos fenômenos, um método de se aproximar das coisas como elas são, as coisas elas mesmas. Uma frase famosa, entre várias, de Husserl, retorno às coisas mesmas. Uma atitude antinatural. E por que ele chama assim? Porque naturalmente, não que sejamos assim naturalmente, mas nosso mundo nos coloca assim, numa atitude de pré-julgar, avaliar e observar todo o fenômeno, dizendo antecipadamente o que ele é. Então, com essa capa de preconceitos e noções e teorias, isso impede que nós vejamos os fenômenos em si. Então, essa é uma chamada do Husserl. A intencionalidade, ele aponta para a indissociabilidade, sujeito-mundo, homem-objeto, tão comum na nossa tradição ocidental, na nossa tradição do conhecimento. E aqui Martin Heidegger, com a filologia hermenêutica, exposto principalmente na sua obra Ser e Tempo, de 1927, onde ele pensa as estruturas ontológicas da existência humana. Então, ele está se contrapondo a essa ideia de homem natural, essencial, dotado de propriedades, com funcionamento, e sim pensando as questões existenciais ou ontológicas desse existente. E aí, minha proposta é pensar a criatividade por outras bases, que não as bases da tradição de Kant, de Hegel, mas sim de Russell e de Heidegger, para pensar um lugar onde essa criatividade não seja um dom, uma propriedade, mas sim uma possibilidade do nosso existir humano em meio ao tempo que é o nosso, ou seja, resgatando o caráter histórico dessas discussões, por sua vez, seu caráter hermenêutico. É isso, meu tempo está acabando, para ficar dentro de 5 minutos. Espero poder conversar mais com vocês durante a apresentação, durante o evento. Obrigado. Olá, eu me chamo Júlia da Silva Souza, eu sou aluna da graduação da ESG
Estou aqui para apresentar o artigo que escrevi juntamente com Bruna Bailão e Natália Matsuda, ambas também alunas da graduação. O título do nosso artigo é 4 atos da história do design, diferentes narrativas sobre o neogótico, Arts and Crafts, o Deutsche Werkbund e a Wiener Werkstatt. O contexto em que o nosso artigo esteve inserido foi da nossa iniciação científica, ligada ao projeto dos professores Daniel e Vandir, chamado Design entre Valores Iluministas e Românticos, Produção Material, Consumo e Dinâmica Social dos séculos XVIII e XIX. O nosso objetivo foi, então, investigar como movimentos ligados ao design foram narrados por autores dos séculos XIX e início do século XX, para que, a partir disso, nós conseguíssemos compreender como eram abordados tópicos fundamentais para o design, como, por exemplo, a produção manual, a produção industrial, como era dada a importância da indústria para uma nação naquele momento, como eram abordados os valores da tradição artesanal e por aí vai. A partir disso, nós buscamos traçar um estudo histórico para investigarmos por que pensamos como pensamos, por que produzimos como produzimos, haja vista que esses movimentos e suas ideologias serviram de base para a nossa concepção do que é design hoje em dia. Então, nós compreendemos que seria importante nos familiarizarmos com essas narrativas para que nós pudéssemos, então, inovar a nossa maneira de produzir, inovar a nossa maneira de pensar o design. E, para isso, nós buscamos, num primeiro momento, narrativas produzidas pelos personagens dos movimentos elencados, como, por exemplo, John Ruskin, Augustus Pugin, Coleman Moser, Peter Behrens, e relacionamos as suas narrativas, os seus pensamentos, às ideologias apresentadas por David Bloor, de iluminismo e romantismo. E, em segundo momento, nós buscamos narrativas de historiadores de design, como, por exemplo, Rafael Cardoso, Bernhard Burder e Nicolaus Pevsner, para, então, compreendermos como era dada a visão deles sobre esses movimentos, de acordo com o contexto histórico em que eles estavam inseridos, e compararmos as suas visões com as visões dos personagens, com as visões dos escritores contemporâneos. E, a partir dessas comparações, nós podemos ampliar, nós podemos expandir a nossa visão sobre o que é design. Nós podemos compreender melhor por que nossa concepção de design hoje em dia se dá da maneira que ela é. E nós compreendemos também as diferenças, essas divergências entre os pensamentos, as ideologias dos movimentos e como também elas convergem. Assim como também conseguimos compreender que existem diferenças dentro das ideologias dos próprios movimentos em si. Foi muito importante mapear essas narrativas para que nós pudéssemos compreender que não basta apenas uma visão, um lado da história para entendermos a história. Nós precisamos de diversas visões para compreendermos a história no geral e o design em si. Nós gostaríamos, então, de agradecer aos professores Vandir e Daniel por nos orientarem durante o nosso processo de pesquisa, durante a nossa iniciação científica, e agradecer também à banca do SPGD pela oportunidade de apresentarmos a nossa pesquisa no evento. Olá a todos e todas. Meu nome é Alina, eu faço doutorado na ESG com orientação do professor Daniel Portugal. A minha tese investiga museus da ditadura militar brasileira e a construção de artefatos que possam ajudar a construir memórias coletivamente.
O principal desses museus no Brasil é o Memorial da Resistência de São Paulo, fundado em 2009. Ele fica no bairro de Santa Efigênia, na região central da cidade, perto da Pinacoteca, da Estação da Luz, do Museu da Língua Portuguesa. O memorial funciona nesse prédio de tijolos vermelhos e foi construído em 1914 por um grande escritório de arquitetura paulistano. Entre as décadas de 1940 e 1980, o prédio abrigou delegacias do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, o DOPS. A foto no slide mostra uma sala interna, que guarda documentos da polícia política, mas o prédio também abrigava as celas para presos políticos e celas para presos comuns, salas de interrogatório, enfermarias e outras dependências de uma delegacia. Na década de 90, o prédio foi passado para a Secretaria de Cultura e foram propostos vários usos e vários projetos para o lugar. Alguns nem saíram do papel e outros aconteceram de forma temporária. O memorial, como ele existe hoje, foi inaugurado em 2009, com o prédio todo reformado, algumas partes demolidas e apenas a fachada tombada. Nas fotos, podemos ver duas salas da exposição permanente. O módulo B, que é uma linha do tempo construída pela equipe dos pesquisadores, e o módulo C, que é uma reconstituição das celas dos presos políticos. A construção desse Memorial da Resistência ele não é um evento isolado, e nessa primeira década do século XXI podemos apontar diversas manifestações centradas no período da ditadura, como livros, palestras, instalações artísticas, filmes ficcionais, séries televisivas, novelas, memoriais arquitetônicos, rodas de debate, semanas acadêmicas e documentários. Nessas manifestações, percebemos a ênfase no relato, na narrativa da memória e na testemunha. A dinâmica do memorial foi construída para inverter a lógica do período da repressão. Agora, o protagonismo é atribuído às memórias dos ex-presos. Essa fala é da Kátia Neves, museóloga que participou do projeto de criação e mais tarde foi coordenadora do memorial por quase 10 anos. Atribuir o protagonismo à memória dos ex-presos políticos seria uma inversão porque entende-se que no período repressivo a violência da polícia política ela é física, mas também está na repressão à narrativa e à memória daqueles que se opuseram à ditadura. Então, o que é memória e como a memória se relaciona ao projeto? A questão que norteia essa investigação é que a própria construção da memória é um ato criativo e que faz parte da construção de artefatos, que, por sua vez, compõem nosso mundo, quem nós somos e as nossas memórias. No texto do SPGD 2020, apresentaremos uma revisão bibliográfica sobre o tema da memória individual e coletiva e dos artefatos que auxiliam a rememoração. Essa revisão parte do campo das ciências sociais, com Maurício Albuvax, que cunhou o termo memória coletiva, passando por Mikhail Pollack e pelos historiadores Pierre Nora e Jacques Legoff. Legoff e Nora, em seus escritos, vão se demorar mais no nosso interesse, que são os artefatos que materializam as memórias. E por artefatos que materializam memórias, eles entendem dicionários, enciclopédias, arquivos nacionais, museus, datas comemorativas, festas populares, placas, bibliotecas, autobiografias, etc. Então, esses autores, cada um tem suas próprias questões, e aqui eu não teria tempo de me alongar em cada um deles, mas eu trouxe essa fala do Albuvax, que é: toda a história de nossa vida faz parte de uma maior. A primeira se apoia na segunda, mais ampla. Por outra parte, esta não nos representa o passado, senão sob uma forma resumida e esquemática, enquanto a memória de nossas vidas nos apresenta um quadro contínuo e denso, quase mágico. Com isso, já começamos a esboçar o pensamento de uma memória que nos insere em uma coletividade, em uma identidade, uma coerência coletiva que estabiliza as narrativas, enquanto ele também diferencia a experiência com a memória coletiva e com a memória individual. E, por fim, os próximos passos da pesquisa seria a reunião de material sobre as exposições que foram apresentadas no Memorial da Resistência. Obrigada.
Os guias de arquitetura são instrumentos instrutivos que orientam pesquisadores e visitantes sobre os aspectos fundamentais da produção da arquitetura de um determinado lugar, ao oferecer condições mínimas de conhecimento do patrimônio edificado e proporcionar possibilidades distintas de informação e interpretação da obra, assim como a sua inserção espacial e temporal. Olá, meu nome é Maria Helena Rui Salomão, eu sou arquiteta e o tema do meu artigo é o design gráfico editorial do gênero guias de arquitetura. O objetivo geral é analisar esse artefato a fim de compreender como se dá a representação e a edição da informação sobre arquitetura no espaço do livro. Para a investigação, selecionei uma amostra entre alguns exemplares físicos disponíveis. Mesmo que sejam comuns os formatos digitais desse gênero editorial, alguns disponíveis na internet, o contato com o livro físico era fundamental para o pleno entendimento das questões de pesquisa, a partir do referencial teórico escolhido. Sob o ângulo da história da publicação especializada, reside uma elaboração conjunta da imagem e do texto. No verbete, que é a unidade mínima de comunicação para esse gênero editorial, os elementos visuais interagem com o texto. Fotografias, desenhos, plantas, símbolos. Cada um desses recursos visuais dá conta de um aspecto da representação da arquitetura. Essa interação também pode associar um código de barras bidimensional, ou QR Code, a outras plataformas. Pode ser um vídeo, um site de um museu, por exemplo, ou, como nesse caso, um aplicativo de localização. O usuário será direcionado para um lugar além do livro impresso. Na edição de um guia de arquitetura, o formato de folheto é uma opção para compartimentar a informação entre temas, que podem ser um edifício, um trajeto da cidade ou um período de evolução urbana. Estes aqui, editados nesse ano, foram confeccionados e impressos em risografia. Adaptados ao baixo orçamento, atualizam as possibilidades técnicas de impressão e difusão cultural. E quais são os elementos que estruturam esse tipo de publicação? Os principais são modo de usar, mapas de localização dos edifícios e os verbetes. A disposição do verbete na página pode ser por meio de blocos isolados, como no caso da direita, ou nas páginas duplas, como o caso do guia editado pela Associação de Arquitetos Americanos. Após tecer esse panorama sobre os elementos que estruturam o gênero editorial Guia da Arquitetura, um estudo de caso é apresentado narrando o percurso de edição do Guia da Arquitetura Art Deco no Rio de Janeiro e seus desdobramentos subsequentes. Por iniciativa da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, este livro foi concebido e editado por ocasião do primeiro seminário Art Deco na América Latina, ocorrido em maio de 1996, e distribuído aos participantes juntos com os anais do seminário e demais produtos gráficos do evento. Entre 1998 e 2000, foram preparados os originais de outros 3 volumes que formariam uma coleção de guias: Guia da Arquitetura Colonial, Neoclássica e Romântica, Guia da Arquitetura Eclética e Guia da Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro, lançado em 2001, em parceria com a editora Casa da Palavra. Podiam ser adquiridos em conjunto, acondicionados numa caixa ou separadamente. Um guia de arquitetura é um artefato editorial voltado para o conhecimento da arquitetura na cidade. Nessa primeira abordagem exploratória e explicativa, o artigo apresenta as categorias, tentando estabelecer equivalências e semelhanças nessa amostra, parâmetros de projeto e tratamento das informações na página do livro e seus propósitos comunicacionais. Muito obrigada.